Vamos lá. Dia 19 de setembro. Olha só que interessante. Tínhamos esse cara travado aqui, ó. Eu tô sempre no 1 minuto aqui, tá? Ah, tô no 2, vou botar no 1. Tô no 1 minuto. Então aqui, o que acontece? Nós tínhamos este comprador travado aqui, ó, que foi o comprador da movimentação do dia 17. Ele jogou para cima o preço e o preço depois deixou ele travado e não tinha voltado para liberar. No dia 18 também não voltou para liberar, não chegou nele. E no dia 18 deixou este outro cara travado no topo, tá? Esse aqui foi para cima, esse aqui veio, liberou, ele jogou para baixo e esse ficou travado. E tivemos também no dia 18 ontem esse vendedor no fundo travado, ok? Então esses eram os pontos que nós tínhamos prévios antes da abertura do dia de hoje, tá? Então tinha esse vendedor travado e 2 compradores no topo. Aí o que acontece? O preço hoje ele abre, e onde ele abre? Ele já abre exatamente. E aqui nós tínhamos mais um. Então nós tínhamos esse no fundo e tinha esse outro aqui também que ficou travado, quando deu aquele ralizinho para cima ali. O que o preço faz na abertura do mercado? O preço ele vem, ele abre já na região de compra. Abre na região de compra. Libera o contrato aqui e libera o contrato aqui. Tá? Você vê que é no tick. Eu vou deixar essa linha aqui, só para entendimento de mínima do dia. Tá? Por que daria para comprar aqui direto nessa linha também? Porque aqui, ó, exatamente na frequência, nas frequências, tá? Então, ó, exatamente nas frequências, tá bom? Então aqui, compra. Foi onde eu comprei hoje. A primeira compra foi exatamente aqui. Pum! Explodiu, subimos com isso aqui tudo. Até onde ele poderia ir? Até aqui, ó. Por quê? Porque nós tínhamos a liberação. Então nós tínhamos 2 regiões de liberação de contrato. Então se você fez a compra em qualquer lugar aqui embaixo, porque era uma liberação de contratos, se você fez a compra em qualquer lugar, você teria feito uma parcial de 700 e um alvo de 900. E aí depois disso o preço explodiu ainda, tá? Foi só mais um pouco, tá? Mas então guarde essas informações, as 2 primeiras operações já de cara na liberação de contrato do dia anterior. Os alvos também na liberação de contrato dos dias anteriores, beleza? Então aqui a gente já teve a liberação e aqui a gente já teve a liberação também, ok? Beleza. O preço vem aqui para cima e ele faz uma máxima aqui. Aqui era a região de venda? Sim. Tu vê que aqui era uma região de venda, uma região de defesa, de frequência. Tá vendo? Tudo região de frequência. A gente coloca em 10 minutos, não fecha acima. Então, ó, bate aqui, não fecha acima, é venda. Ok? Então, região de defesa. Você vende. Eu não peguei a venda. Por que eu não peguei a venda? Porque não teve travamento. Tá? Então, aqui, se você for ver, ó, comprador, e ele só bate e vai embora direto. Como não teve travamento, eu não entrei. Tá? Poderia ter entrado aqui, mas era o risco. O mercado ele estava extremamente comprador aqui, tá vendo? E aí a partir dali começa a diminuir o histograma. Tá? Mas ele estava extremamente comprador. E aqui foi na hora que abriu o mercado americano, eu falei, não vou fazer nada por enquanto. Mas o que aconteceu? Este cara aqui ficou travado. Aí como esse teve até um comprador mais acima aqui, ó. Mais acima, que foi ele que ficou travado, beleza? Então, do dia de hoje, o que nós tínhamos? Esse vendedor que ficou travado aqui, que foi embora, e este comprador que ficou travado aqui em cima. Então, nós tínhamos esses 2, beleza? Aí o preço ele vai descendo, né? Aí a gente pode ver quebra de estrutura, pode fazer uma série de coisas para tentar fazer algum estudo. Porque o que aconteceu? O preço ele não rompeu o topo e não rompeu o fundo. Então você vê que ele fica lateralizado. Aqui possivelmente é uma região
uma região de POC. Tá vendo? Então, ó, bem na POC aqui, tá? Então, a POC tá bem aqui no meio. O que aconteceu? Lateralizou. Tá? Quando lateraliza aqui, você não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque para mim aqui a tendência estava de alta e ele foi embora. Chegou numa região previamente marcada, que era uma região de venda. Ok. Eu fiz a venda? Não, poderia ter batido a mercado. Não fiz a venda. O preço caiu, só que o preço ficou tão lateralizado aqui, fazendo movimentos aqui, porque aqui o que você poderia ter feito aqui? Ó? Aqui você poderia ter pego aqui, ó, isso aqui virou uma bela de uma lateralização. E se tá lateral no 1 minuto, porra, qualquer outro tempo gráfico tá uma beleza. Aqui, ó, se você for ver, aqui a gente pode até considerar que foi feita a liberação desses contratos. Podemos até considerar. Tá? Então, se foi feita a liberação de contratos, daria para ter sido feita a compra aqui. Eu já não estava no mercado mais, tá? Mas aqui, ó, foi compra e, magicamente, porque é sempre que sorte, né? Ele, sem calor, pegou tua ordem aqui de cara já, ó, 130, blá blá blá, e chegou aqui, pagou 440, foi mais até, tá? Então, aqui foi 480 pontos, beleza? Então, essa foi a compra, considerando que aqui tenha feito a liberação. Aqui, como tinha outros vendedores, a gente pode considerar essa região como ter sido mitigada já. Então, ok, eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar essa região, porque como não tocou, eu vou deixar ela marcada ainda. Então o preço jogou para cima. Aí o que acontece? Nós tínhamos a liberação de contratos aqui em cima, que não foi feito. Qualquer venda antes disso aqui é um risco. Por quê? Porque você sabe que o preço pode voltar lá. Ok? Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Máxima do dia, como referência, o preço vem e deixa um comprador numa região de venda, esse cara fica travado, ele trava aqui, ele libera, acabou. Então aqui você poderia fazer uma venda no risco, porque ele poderia ir lá em cima ainda, né? Então realmente seria mais arriscado, mas daria, assim, stop curto. Vamos ver quanto que foi de stop, porque aí aqui, ó, ele não deu venda, bateu RG, ou tu vendeu aqui nesse primeiro, ou tu vendeu aqui. Em qualquer um dos dois, vamos ver aqui, se foi nesse aqui, ele veio te buscar e nesse trade você estava com um risco de 100 pontos para pegar 470 e no alvo 335. Ótimo risco retorno. Se você não pegou neste trade aqui, nesse candle, e você fez a venda, no segundo candle aqui vendedor, você pegou menos pontos, com um risco menor, talvez. Mas, porra, 100 pontos, caramba, é brincadeira, né? Então aqui teve um risco de 84, tá? 90 pontos. E aí 90 pontos para você pegar 270. 3 para 1 bonitinho, padrão. Tá bom? Então, isso foi o que aconteceu no dia de hoje. Lembrando que essa movimentação aqui correu o risco dele vir aqui em cima, tá? Correu bastante o risco, mas aqui pelo histograma, ó, e nem o histograma ele tava te dando uma condição muito grande. Por quê? Porque você vê que ele está fazendo topos na mesma altura, ó. Topo, aí começa a baixar aqui, ó. Então até que ele deu uma diminuída quando ele fez esse topo aqui, ó. Certo? Então deu uma diminuída, é sinal que está aumentando o volume de venda, e aí o preço caiu e também não chegou no alvo. Você vê que em momento algum ele chegou aqui embaixo, né? Então, o pregão, eu vou te falar, se não fosse esses dois movimentos, péssimo dia, o pregão
muito agarrado. Eu particularmente não gosto, tá? Porque eu gosto de operar depois das 10, ó, depois das 10 ele deu esse movimento aqui de venda, só foi a venda, né? E aí acabou o dia. Então, quem não pegou essa compra aqui, se arrebentou hoje, entendeu? Ou pegou essa. É que a venda é difícil, cara. Se não tiver marcação, a venda se ferra, entendeu? Porque essa marcação da venda é marcação macro, entendeu? É marcação diário. Cadê aqui? Deixa eu botar aqui no diário rapidinho. Ó, tá vendo? O meu tá ali até marcado, a região de venda. Região de venda. Então, ó, tem dois stops, ó. Stop do vendedor do semanal e stop do vendedor diário. Tu vê que não rompe, ó. Não rompeu, cara. Tu vê que ele já tentou 2 dias bater contrato neles ali e não rompe, ó. Peraí. Vê que tem 2 dias eles tentando. Ei, caramba, viu? O Profit às vezes ele dá uma bugada aqui. Ó, tem 2 dias que tá querendo estopar esse cara aqui, ó, e não consegue. Tentou um dia, tentou o segundo, tentou o terceiro e não conseguiu. A média vai chegar. O que que acontece aqui? É tudo uma questão de esforço, né? Aquela história da água mole, né? Aqui o que está acontecendo aqui para mim? As médias estão subindo. Isso aqui ele faz um processo de lateralização do topo, que é um processo normal, tá? Ele faz um processo de lateralização aqui, as médias calçam o preço e ele vai embora, tá? Isso é um operacional, isso acontece, tá? Então lateraliza para romper e aí quando estopar todo mundo aqui, aí a projeção é esse cara para cima, pelo menos. Então, a questão toda é essa, né? Porque o alvo já, eles estão batendo já quase que no alvo se fosse um rompimento, né? Mas pode ir lá em cima ainda, tá? É isso, abraço.